Bom dia a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a segunda mesa do Seminário Internacional Formação Humana, Cultura e Aprendizagens, reconceitualizando a educação. E num seminário com essa temática, formação humana, não seria possível falar do tema sem discutirmos a obra de Paulo Freire. Nesse caso, como é um projeto de internacionalização, esse projeto integra, é um dos subprojetos dos 40 projetos que a PUC tem aprovados dentro do programa CAPES de internacionalização institucional, o chamado CAPES Sprint, uma política de indução de ações internacionais que a CAPES criou em 2016, implantou em 2018. Se o foco é a internacionalização, a gente quis dar esse foco também a Paulo Freire, né? Pensar a grande inserção internacional, grande aceite, apropriação internacional da obra de Paulo Freire em diferentes lugares do mundo, e o que saiu do país da obra dele, o modo como ele foi apropriado, etc. Então, essa mesa é composta pela professora Maria Inês Marcondes, que é professora do programa de pós-graduação em educação e é pesquisadora de longa data, com uma trajetória extremamente sólida de pesquisas na área de política educacional, formação de professores, currículo, práticas pedagógicas, e tem dado uma contribuição extremamente significativa ao programa de pós-graduação como pesquisadora, como formadora de professores, e é hoje uma das principais especialistas na obra de Paulo Freire no Brasil. Então, muito obrigada, professora Marinês, pela sua presença, por assumir essa mesa que é tão importante para o nosso seminário. Estarão com a professora Marinês o professor Gustavo Fischmann, que é o coordenador estrangeiro do nosso projeto. Todos os projetos CAPES Sprint têm um coordenador local e um coordenador estrangeiro. O professor Gustavo professor do Mary Lou Fulton College, da Universidade do Arizona. É também pesquisador no campo da educação comparada, com um conhecimento impressionante das instituições latino-americanas, do modo como elas se organizam e funcionam. É um parceiro de longa data das instituições de ensino e pesquisa no Brasil e na América Latina, um parceiro da ANPED, parceiro do IBICT e principalmente um parceiro do PPGE já há bastante tempo. Ele é um dos fundadores e editores de um dos principais periódicos desse lado de cá, né, das Américas, talvez um dos mais importantes do mundo também, na área de política educacional, um periódico trilingüe, arquivos analíticos em política educacional. Muito obrigada, professor Gustavo, mais uma vez pela sua parceria e pela sua presença. O professor Tristan McGowan muito nos honra com o aceite desse convite. Também tem uma história com o Brasil, fala um português brilhante, perfeito, como o professor Gustavo Fischmann gosta sempre de dizer. Tem uma longa história de parceria com a América Latina também, é professor de International Education no Instituto de Educação da Universidade London College. Tem como principal foco de pesquisa as relações entre ensino superior e desenvolvimento internacional, com pesquisas em diferentes países, com uma longa parceria com as instituições latino-americanas, um sólido conhecimento sobre o que acontece na América Latina, e é também editor de um importantíssimo periódico na área de educação comparada. Muito obrigada, professor Tristan, também pela sua presença.
A ordem das falas, a gente vai fazer mais ou menos entre 20 e 25 minutos para cada um dos apresentadores, e depois a gente vai abrir uma roda de conversa para que quem está no YouTube possa participar, enviar suas perguntas. Se quiserem ir colocando perguntas e comentários enquanto eles falam, a gente vai coletando e organizando. A gente vai começar com a professora Marinês, que vai dar um panorama mais amplo e geral do processo de internacionalização da obra de Paulo Freire. Depois a gente vai passar para o professor Tristan e fecha a nossa mesa de hoje, o professor Gustavo Fischmann. Então, que tenhamos um ótimo encontro, que esse encontro seja saudável e produtivo e que nos dê esperança de futuro, porque essa era a fala principal do Paulo Freire, né? Vamos esperançar que dias melhores virão. Então, muito obrigada e, professora Marinês, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada pela sua importante contribuição à internacionalização do programa de pós-graduação em educação da PUC-Rio. Gostaria inicialmente de agradecer. Obrigada, Rosália. Eu não sou uma especialista em Paulo Freire, sou uma humilde estudiosa, e quanto mais a gente estuda Paulo Freire, é um desafio, mais a gente descobre que não sabe, né? Mas eu estou estudando bastante e vou trazer, nesse momento, um pouco do produto do meu trabalho. É uma pesquisa em andamento, e ela se intitula Como Paulo Freire tornou-se um autor internacional. Então, as questões básicas são como essa experiência internacional do Paulo Freire, no sentido de ter contato com outros países, outros pesquisadores, influenciou o seu próprio pensamento. Particularmente importante é ver como Freire tornou-se internacionalmente influente, tendo escrito basicamente sobre sua experiência local. Então, no livro Pedagogia do Oprimido, o livro Pedagogia do Oprimido foi considerado um dos 10 livros mais importantes pela Associação Americana para o Avanço dos Estudos Curriculares. E, para compreender Pedagogia do Oprimido, não se pode deixar de ler Pedagogia da Esperança, que é o livro em que o Paulo Freire faz a sua narrativa autobiográfica, reflexiva, sobre sua própria vida, apresentando o seu percurso, suas escolhas e desdobramentos das decisões que ele tomou. Nessa narrativa pessoal, Paulo Freire vai apresentando como ele construiu a sua identidade de recifense, pernambucano, brasileiro, latino-americano e, posteriormente, homem do mundo. No início, o início de sua vida, o Paulo Freire nasceu em 1921, no Nordeste. Seus pais não eram os mais pobres da região, mas com a doença de seu pai, a família foi forçada a mudar-se de Recife para a cidade de Jaboatão, onde o custo de vida era mais baixo. O falecimento de seu pai, quando ele tinha apenas 13 anos, deixou a família em situação difícil. Mais tarde, ele relembrou a experiência de fome que ele passou, assim como a amizade que fez com as pessoas da classe trabalhadora. Aos 20 anos, Freire entra para a Universidade de Recife para cursar Direito. A sua carreira, entretanto, iria seguir um caminho diferente. Ele já ensinava português desde o ensino médio e continuou ensinando depois de formado. Freire abandonou a sua carreira de advogado quando aceitou a sua primeira causa, um caso de despejo, pois ele sentiu-se muito angustiado e não conseguiu processar o indivíduo que estava para ser despejado. Viu, então, a partir desse episódio, que não tinha condições de trabalhar como advogado. Sua primeira esposa, Elza, apoiou essa decisão, que transformaria radicalmente seu percurso de vida. Foi, então, trabalhar no Serviço Social da Indústria em Pernambuco, para atuar junto com as classes populares. Nesse emprego, Freire também passou por experiências importantes que fortaleceu o seu desejo de trabalhar com as camadas menos favorecidas. As influências prévias do seu trabalho foram o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, e a Igreja Católica. O ISEB era uma instituição fundada em 1955 por intelectuais brasileiros, sociólogos, economistas, filósofos e cientistas políticos, que se propunha analisar e discutir a realidade brasileira, assim como formular planos para o seu desenvolvimento e transformação. Era parte do Ministério de Educação e Cultura, mas tinha considerável autonomia e adotava uma forte ideologia nacionalista.
Outra influência, né, no trabalho de Freire foi sempre a Igreja Católica, especialmente depois do Concílio Vaticano II, que aumentou na América Latina a preocupação com a população pobre. A teologia da libertação, formulada por vários teólogos latino-americanos, interpretava a religião como tendo uma missão social. Freire fez também um concurso para dar aulas na Universidade Federal de Pernambuco e foi chamado, logo depois, para coordenar um programa de alfabetização a nível nacional. Ele desenvolveu, então, uma experiência em Angicos, que teve muito sucesso. Em março de 64, com o golpe, Freire teve seus direitos políticos suspensos e perdeu seu emprego. Em abril de 64, o Programa Nacional de Alfabetização, que tinha sido inaugurado alguns meses antes, foi extinto por decreto, alegando-se que o material empregado numa campanha de alfabetização não transmitia ideias democráticas e nem preservaria as instituições e tradições do povo. Freire teve, então, seus direitos políticos cassados e foi preso em 16 de junho. Passaria mais de 20 dias preso numa pequena cela em Recife e mais 50 dias em Olinda. Foi interrogado, sendo acusado de querer desencadear uma revolução pacífica. Procurou enfatizar, então, as raízes católicas de seu pensamento e a tentativa de promover uma mentalidade aberta. Foi libertado em setembro, mas novamente interrogado outras vezes no Rio de Janeiro. Antecipando sua prisão, pediu asilo político à Embaixada da Bolívia. Depois de passar um mês na Embaixada, partiu para a Bolívia, esperando trabalhar para o Ministério da Educação. A experiência internacional, então, de Freire inicia-se com seu exílio político, depois do golpe militar, em 64, quando muitos intelectuais e professores foram presos e exilados por causa da censura e perseguição política. Para um homem que nunca havia deixado o Brasil, a experiência de viver no exílio foi particularmente difícil, principalmente no início. Apesar de sentir-se inicialmente um contexto de empréstimo, né, o Freire usava essa expressão, eu no exílio vivo um contexto de empréstimo. Essa expressão foi usada por Álvaro Vieira Pinto, e o Freire achou essa expressão interessante e passou a usar. Freire começa a se dar conta que nesses países havia muitos traços culturais e problemas sociais no Brasil, e se mostrou aberto a ampliar sua perspectiva de vida e trabalho com novas experiências. Essa forma aberta de relacionar-se com esses novos contextos de empréstimo possibilitou a Freire construir pontes entre o seu trabalho e o trabalho social político desenvolvido em outros países, e a transpor sua vivência em uma realidade local específica para outros contextos diversos, mas com muitos pontos em comum. Assim, pôde integrar-se a novas realidades, vivendo e tornando-se uma figura internacional. Essa experiência, então, abriu novas possibilidades para Freire. O seu trabalho no Chile, com educação de adultos, de 64 a 69, fez com que Freire repensasse vários aspectos de seus escritos e tornasse uma figura conhecida na América Latina. Ele descreve, no início, a sua experiência no Chile assim: terra estranha que fomos nos dando de tal forma e que ia nos recebendo de tal maneira que a estranheza foi vivendo camaradagem, amizade, fraternidade. De repente, saudosos do Brasil, queríamos um bem especial ao Chile que nos ensinou a América Latina de modo jamais por nós imaginado. Freire trabalhou no ICIRA, né, junto aos assentamentos, trabalhando também junto com as questões de reforma agrária, né, que havia no país, escreveu vários livros durante essa estadia no Chile, né? Ação Cultural para a Liberdade, Educação como Prática da Liberdade, concluiu a Pedagogia do Oprimido. Enquanto estava no Chile, ele foi convidado para fazer uma visita a Nova York. Seria a sua primeira visita aos Estados Unidos. Então, ele descreve essa visita assim: nunca esquecerei sobre o período oral da Pedagogia do Oprimido. Uma visita a Nova York, minha primeira, em 1967. Foi minha primeira visita quando fui convidado pelos padres Joseph Fitzpatrick e Robert Fox. Ambos eram padres jesuítas e que trabalhavam na Fordham University. E o Freire descreve, né, essa visita assim: foi uma visita muito importante para mim, especialmente porque eu fui capaz de observar, em diferentes lugares,
que os negros e os porto-riquenhos eram discriminados. Eu visitei esses lugares a convite de educadores, atuando com Fox. Era importante ver a similaridade que havia entre o que eles estavam fazendo em Nova York e o que eu fazia no Brasil. Aquele que primeiro viu as semelhanças foi o educador Ivan Illich, que havia proposto a Philpatrick e Fox que eles me trouxessem a Nova York. Então, por sugestão de Ivan Illich, né, Philpatrick e Fox convidaram Freire para ver o seu trabalho em Nova York. Em 1969, quando a situação de Freire no Chile estava se tornando inconfortável, Freire recebeu quase que simultaneamente 2 ofertas: para passar um tempo na Harvard University e para trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas. Freire, mais tarde, descreveu a sua decisão de ir para os Estados Unidos assim: eu pensei que era muito importante para mim, como intelectual brasileiro no exílio, passar, mesmo que rapidamente, pelo centro do poder capitalista. Eu precisava ver o animal de perto, em seu próprio território. Então, sua estadia em Cambridge, em Harvard, né, era certamente relativamente breve, mas em parte porque ele gostaria de ter um papel mais ativo do que apenas ser um professor. Durante essa estadia, Freire publicou 2 artigos na Harvard Educational Review, que divulgaram seu nome amplamente nos círculos educacionais. Mesmo durante sua curta estadia como pesquisador associado, e apesar de suas lutas com a língua inglesa, ele começou a ter um impacto na vida intelectual e política dos acadêmicos nos Estados Unidos. Como muitos dos Estados Unidos, professores, acadêmicos, intelectuais, se encontravam cada vez mais críticos no papel de seu próprio país, no mundo, e cada vez mais cientes das divisões sociais e raciais que havia no interior da própria nação, Freire achou uma audiência receptiva à sua obra. Esses 2 artigos que ele publicou se transformaram em uma monografia, e essa monografia, que foi publicada também em Harvard, se transformou num livro. Tá? Depois eu vou mostrar, ao final da palestra, eu vou mostrar num slide a foto desses artigos e dessa monografia. Apesar do impacto que ele estava tendo em sua breve estada nos Estados Unidos, ele logo estaria indo para a Europa. O Conselho Mundial de Igrejas, uma organização ecumênica com base em Genebra, Suíça, estava sob mudanças a partir dos anos 60. E contrataram Freire para trabalhar especificamente o conceito de conscientização. Freire foi, então, viver em Genebra e desenvolveu trabalhos, e continuou a desenvolver vários trabalhos na Europa, atuou também em projetos na África, na Ásia, e nunca deixou de voltar aos Estados Unidos. Por essa época, ele já havia concluído, né, o livro Pedagogia do Oprimido no Chile, e decidiu, então, publicá-lo nos Estados Unidos em língua inglesa. Descrevendo o contexto internacional da época em que o livro Pedagogia do Oprimido aparece, né, o Freire diz assim: o livro apareceu numa fase histórica cheia de intensa inquietação. Movimentos sociais na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, a luta contra a discriminação sexual, racial, cultural, de classe, a luta em defesa do ambiente, os verdes na Europa, guerrilhas na América, comunidades de base, movimentos de libertação na África, independência das ex-colônias portuguesas, no próprio Estados Unidos, a guerra no Vietnã e a reação no interior dos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis. Então, ele diz, estas eram um sem número de implicações e desdobramentos, tramas históricas, sociais, culturais, políticas, ideológicas, que tinham a ver, de um lado, com a curiosidade que o livro despertava, e de outro, com a leitura que dele se faria também, de sua aceitação, de sua recusa, de críticas, né, feitas ao livro. A publicação da Pedagogia do Oprimido, né, em inglês, em 1970, abre muitas portas para ele. Durante os próximos 4 anos, foram publicadas edições em italiano, francês, alemão, holandês e sueco. A edição em língua inglesa circulou amplamente na África e na Ásia. Durante a década de 70, Freire continuou a visitar os Estados Unidos, fazendo conferências com pacifistas, trabalhadores comunitários, grupos de igrejas e acadêmicos.
O conteúdo do livro, né, todos conhecem, mas sempre é bom ressaltar: justificativa para a pedagogia do oprimido, a concepção bancária da educação como instrumento de opressão, a educação dialógica como instrumento de libertação e o diálogo, a essência da educação como prática da liberdade. Eu gosto também de falar sobre os prefácios, os diferentes prefácios que as diferentes edições da pedagogia do oprimido, né, tiveram. A primeira edição em língua inglesa foi publicada nos Estados Unidos e o prefácio é de Richard Scholl, que era um teólogo da libertação e que visitou o Brasil várias vezes. A primeira edição em português, publicada no Brasil, o prefácio foi de Hernani Maria Fiore, amigo de Freire, professor de filosofia, seu companheiro durante o exílio no Chile. E a 30ª edição de aniversário, né, e a 50ª edição em língua inglesa, que foram publicadas nos Estados Unidos, e o prefácio de Donaldo Macedo. Essa última edição, a 50ª, foi apresentada em 2020, né, e foi lançada nos Estados Unidos. Em todas as edições, o próprio Freire coloca umas primeiras palavras. Ele diz assim: as páginas que se seguem e que propomos como uma introdução à pedagogia do oprimido são o resultado de nossas observações nesses 5 anos de exílio. Observações que se vêm juntando às que fizemos no Brasil, nos vários setores em que tivemos oportunidade de exercer atividades educativas. As afirmações que fazemos neste ensaio, ele chama a pedagogia do oprimido de um ensaio. Não são, de um lado, fruto de devaneios intelectuais, nem tampouco de outro resultam apenas de leituras, por mais importantes que estas tenham sido. Estão sempre ancoradas, como sugerimos, no início dessas páginas, em situações concretas, expressam reações de proletários, camponeses, homens de classe média, que vimos observando, direto ou indiretamente, nosso trabalho educativo. Nossa intenção é continuar com essas observações para retificar ou ratificar estudos posteriores, pontos afirmados neste ensaio. Um ensaio puramente aproximativo, um trabalho para homens radicais, cristãos ou marxistas, ainda que discordando de nossas posições em grande parte, em parte ou em sua totalidade, estes, estamos certos, poderão chegar ao fim do texto. Então, é interessante essas palavras de Freire, né, que chama esse livro, que ficou tão famoso, de apenas um ensaio. O prefácio de Richard Scholl diz o seguinte: nesse país, aos poucos, vamos conhecendo a obra de Paulo Freire, mas, até o momento, pensamos nela principalmente em termos de sua contribuição para a educação dos adultos analfabetos do terceiro mundo. Se, no entanto, olharmos mais de perto, podemos descobrir que tanto sua metodologia quanto sua filosofia educacional são tão importantes para nós quanto para os despossuídos na América Latina. Então, é muito importante o que Richard Scholl escreve no prefácio. Os prefácios do Donaldo Macedo, né, nas edições posteriores, ele vai lembrar que, infelizmente, nos Estados Unidos, muitos educadores que se dizem freirianos em sua orientação pedagógica erroneamente transformam a noção freiriana de diálogo em um método, perdendo de vista o fato de que o objetivo fundamental do ensino dialógico é criar um processo de aprender e conhecer. Isso, invariavelmente, envolve teorizar sobre as experiências compartilhadas no processo de diálogo. Algumas vertentes da pedagogia crítica se envolvem em uma overdose de celebração experiencial que oferece uma visão reducionista de identidade e experiência removida da problemática do poder, agência e história. Então, o Donaldo Macedo já diz, né, fala de alguns equívocos, né, no emprego dessa proposta freiriana. É interessante lembrar aqui também que Freire recebe críticas das feministas, né, por ocasião dessa primeira edição publicada. Então, ele vai dizer na Pedagogia da Esperança assim: falar um pouco da linguagem, do gosto das metáforas, da marca machista com que escrevia a Pedagogia do Oprimido. E, antes dela, a educação como prática da liberdade. Me parece não só importante, como necessário. Começarei exatamente pela linguagem machista que marca todo o livro e de minha dívida a um sem número de mulheres norte-americanas que, em diferentes partes dos Estados Unidos, me escreveu, entre fins de 70 e começo de 71, alguns meses depois que saiu a primeira edição do livro em Nova York. Era como se elas tivessem combinado a remessa de suas cartas
críticas que me foram chegando às mãos em Genebra durante 2 a 3 meses, quase sem interrupção. De modo geral, comentando o livro, o que lhes parecia positivo nele e a contribuição que lhes trazia a sua luta, falavam invariavelmente do que consideravam em mim uma grande contradição. É que, diziam elas, com suas palavras, discutindo a opressão, a libertação, criticando com justa indignação as estruturas opressoras, eu usava, porém, uma linguagem machista, portanto, discriminatória, em que não havia lugar para as mulheres. Então, Freire diz, eu escrevi então a todas, uma a uma, acusando as suas cartas e agradecendo a excelente ajuda que me haviam dado. Bem, retomando as questões da pesquisa, para concluir, né, aquela questão de como Paulo Freire se torna um autor internacional, como com a sua experiência, né, essa experiência internacional influenciou o seu trabalho, como ele influencia também esse contexto. Eu diria que Paulo Freire foi influente em 2 sentidos, influenciando autores que estavam trabalhando com currículo e pedagogia crítica, com o texto Pedagogia do Oprimido. Influenciando como educador, levando o seu método, trabalhando em diferentes países com governos e grupos que tinham compromisso com a justiça social. Então, eu faço aqui uma diferença. Quando Freire adquire uma perspectiva internacional e quando Freire torna-se um autor internacional. Então, acho que, como mostramos nesse trabalho, Freire adquire uma perspectiva internacional quando, na condição de exilado, passa a viver em outros países, inicialmente Bolívia, Chile, Estados Unidos, posteriormente na Suíça, e a vincular sua experiência como professor alfabetizador e pensador no Brasil com outras experiências em outros contextos e passa a ver pontos em comum entre a sua experiência e a experiência de trabalhadores, sindicalistas, religiosos, que desenvolviam trabalhos com populações pobres, marginalizadas e excluídas da sociedade em outras realidades. No caso dos trabalhadores rurais e sindicalistas na Bolívia e no Chile, no caso dos imigrantes negros e pobres nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Freire reconhece em todos esses trabalhos o conceito de opressão e a possibilidade de, através da educação, alfabetização crítica, chegar à emancipação e libertação. Freire torna-se um autor internacional quando sua obra Pedagogia do Oprimido foi publicada em inglês e lida amplamente no meio educacional, especificamente por teóricos do currículo nos Estados Unidos, na Inglaterra, sendo depois traduzida em muitas outras línguas e em vários países. Vários intelectuais pelo mundo passam a incorporar em suas análises alguns conceitos desenvolvidos por Freire. O aspecto político inerente ao processo da educação, a pedagogia crítica e o método dialógico, que estão entre os principais conceitos que foram apropriados. Bem, para terminar, né, depois dessa conclusão, como eu coloco Freire como sendo, adquirindo uma perspectiva internacional e Freire tornando-se um autor internacional, eu queria apenas apresentar algumas fotos, né, de algumas capas dos livros de Freire, né, do artigo, para ilustrar. Queria pedir aí ao Jefferson, né, para colocar o material. Obrigada. Então, olha só, a Pedagogia do Oprimido, né, a Pedagogia da Esperança, né, um livro em que o Freire faz todo esse relato situando, né, a publicação da Pedagogia do Oprimido, aí uma edição americana, né, em língua inglesa, pode passar, outra capa de outra edição, né, os livros, né, além da Pedagogia do Oprimido, esses foram livros que o Freire concluiu nesse período do Chile, que foi o período que ele mesmo diz que ele mais escreveu, né. O Chile deu a ele fez muitos estudos no Chile, frequentou também muitas palestras, debateu com muitas pessoas, sindicalistas, acadêmicos, professores, e teve uma produção intensa no Chile. Esse é o livro do Philpatrick, né? Joseph Philpatrick, que era o jesuíta, né? O padre jesuíta da Fordham University, que convidou Freire pela primeira vez
para conhecer o trabalho que eles faziam lá e que Freire viu vários pontos em comum com o trabalho que ele fazia no Brasil. Ele ficou até o final da vida amigo do padre Joseph Fitzpatrick, foi uma amizade que perdurou sempre. O artigo, tem os 2 artigos publicados na Harvard Educational Review. Esse é o primeiro, né? Ação cultural e conscientização. O próximo artigo. Esse outro, né? O processo de alfabetização dos adultos e ação cultural para a liberdade. Esses 2 artigos publicados nesse periódico, né, muito importante, de Harvard, se transformaram numa monografia, que é o slide seguinte. Essa monografia, né, Paulo Freire, né, Ação Cultural para a Liberdade, se transformou numa monografia publicada lá em Harvard, e que essa monografia se transformou no livro, que é o próximo slide. Não, pulou. Tem um aí antes. Esse saiu de lado. Né? Ação Cultural para a Liberdade. E temos o próximo, é a capa da Pedagogia do Oprimido. Tá? Uma das primeiras edições. A próxima. A edição em francês da Pedagogia do Oprimido. A próxima, edição em espanhol, edição em... Tem mais uma, né? Já uma edição revista, né, da Pedagogia do Oprimido nos Estados Unidos. E acho que a gente finaliza com as edições mais recentes. Essa, né, do 30º aniversário. E, para concluir, a 50ª edição, que é a próxima, é a edição de aniversário, lançada em 2020. Essa edição é a última edição, que é o aniversário aí dos 50 anos, né, da publicação da Pedagogia do Oprimido. Então, Freire realmente marca aí a sua importância nesse contexto internacional. Obrigada.